Graça e paz, amados de Deus, que bom, novamente estamos juntos, teólogos iniciantes, né? Estudantes de teologia iniciantes, vocês estão acompanhando aí, né, desde o início, né? Para você que não me conhece, está entrando aqui agora, eu sou o pastor Anderson Porto, eu sou pastor da Igreja Nova Vida do Brasil, aqui na região dos Lagos, na cidade de Araruama, e estamos aí através da nossa família Point Teológico compartilhando conhecimento, ok? Hoje é a nossa aula 39, né? Nós vamos falar sobre a obra de Cristo, perfeito? Né? O tema Cristologia ainda, que é um tema que eu gosto muito, né? Um tema muito profundo e interessantíssimo, ok? Então não esqueça aí de dar o like, de você fazer o comentário. Você que está assistindo aí esse 39º vídeo, diz aí para mim quantos vídeos você já assistiu, quantas aulas. Pastor, já assisti 10 aulas, já assisti 15. Pastor, já assisti todos. Eu sei que tem uma irmã que já assistiu todos os vídeos. Mas e você, já assistiu quantas aulas? Deixa esse feedback aí com a gente, ok? E se você enxerga valor, se você entende que é relevante o nosso trabalho, você tem sido abençoado com os nossos vídeos, com as nossas aulas, aqui abaixo tem aí o link da descrição para você estar nos apoiando, abençoando o nosso canal, ok? A partir de R$ 5 você pode estar nos ajudando, abençoando o nosso canal, né? Nos motivando mais e mais a estarmos fazendo vídeos, compartilhando perdão, a palavra de Deus com vocês, ok? E quando você entra no Apoia-se, você pode compartilhar a partir de 5, 10, 15, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você vai estar fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp e quando alcançarmos a meta financeira lá na plataforma, que você vai ver qual é essa meta, nós vamos estar sorteando um livro de teologia, perfeito? Todos os meses para os apoiadores, ok? Então nos abençoe, R$ 5 aí, uma coxinha. Então vamos lá, a obra de Cristo. Diz o seguinte: Cristo realizou muitas obras, porém, a obra suprema que ele consumou foi a de morrer pelos pecados do mundo. Essa obra expiatória abrange sua morte, ressurreição e ascensão. Não apenas ele devia morrer por nós, mas também viver por nós. Não somente ele devia ressuscitar por nós, mas também ascender para interceder por nós diante de Deus. Vamos falar agora sobre a morte dele e a importância da sua morte. O evento mais importante e a doutrina central do Novo Testamento resumem-se nas seguintes palavras: Cristo morreu, que é o evento, pelos nossos pecados, que é a doutrina, segundo 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. A morte expiatória de Cristo é o fato que caracteriza a religião cristã. Martim Lutero declarou que a doutrina cristã distingue-se de qualquer outra, em especial daquela que apenas parece ser cristã, pelo fato dela ser a doutrina da cruz. Todas as batalhas da Reforma travaram-se em torno da interpretação correta da cruz. O ensino dos reformadores era este: quem compreende perfeitamente a cruz, compreende Cristo e a Bíblia. Essa característica singular dos evangélicos é que faz do cristianismo a religião. Pois o problema da humanidade é o problema do pecado. E a religião, que apresenta uma perfeita provisão para o resgate do poder e da culpa do pecado, tem um propósito divino. Jesus é o autor da salvação eterna, isto é, da salvação final. Tudo quanto a salvação possa significar é assegurado por ele. Veja bem, o problema do pecado, irmãos, ou melhor, o problema da humanidade é o pecado, certo? Então Jesus ele foi enviado por Deus. Alguém já disse que se o problema da humanidade fosse somente dinheiro, Deus teria enviado um economista para morrer na cruz do Calvário. Não, o problema do mundo, da humanidade, é o pecado, certo? O pecado. Portanto, ele envia quem? Quem? O único que pode solucionar o problema do pecado, o Cordeiro Imaculado de Deus, Jesus Cristo. Perfeito? Então percebe? Eu percebo que muitas igrejas modinhas, muitas igrejas, eu tenho visto isso infelizmente em denominações consideradas históricas, tá? Ontem eu vi uma postagem no Facebook dentre os 5.000 amigos virtuais do Facebook, quase 5.000 que eu tenho lá, eu vi uma postagem de um pastor e mediante a postagem dele eu fui lá ver para saber qual é a linha que ele segue. Então ele tem lá dizendo que faz doutorado na PUC São Paulo, é um pastor de uma denominação histórica em São Paulo, não vou dizer o nome.
Então, as fotos, além do tempo que eu fui vendo, ele é abraçado com quem? Ele é abraçado com Caio Fábio, tirando foto de Ricardo Gondim, toda essa turma. Só faltou o Ed René. Se é que não tinha e ele não tenha apagado, né? Da linha do tempo, né? Então, camarada esquerdista, socialista. O problema dessa turma é que o discurso socialista toma o lugar dos púlpitos, dos simpósios, dos congressos, das palestras. O problema do pecado é substituído. Não, o homem precisa ser abraçado, nós precisamos dialogar, temos que receber as minorias, né? Os congressos agora é sobre racismo dentro da igreja, não sei o quê. Sabe, esses papinhos da esquerda caviar, impressionante, impressionante. Simplesmente estão abandonando e esquecendo que o problema do homem é o pecado. A mensagem da salvação precisa ser pregada. Nós não podemos transformar as nossas igrejas em ONGs, só visando o social. Não significa que nós não podemos olhar e atuar na questão social, mas nós não podemos substituir a mensagem da salvação, da cruz, e dizer que Jesus continua sendo a solução para o pecado, e que se o homem permanecer no pecado e morrer no pecado, ele vai ser condenado ao inferno. Essa mensagem está sendo substituída por uma mensagem acolhedora, uma mensagem que não confronta, uma mensagem que receba o pecador como estás e que ele permaneça como estás. É isso mesmo? Não. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, para solucionar o problema do pecado. Seu significado. Havia um relacionamento verdadeiro entre o homem e seu Criador. Algo sucedeu que interrompeu esse relacionamento. Não somente o homem está distante de Deus e de seu caráter, e seu caráter foi imaculado, mas também existe um obstáculo tão grande no caminho que o homem não pode removê-lo por seus próprios esforços. Esse obstáculo é o pecado. Ou melhor, a culpa, que significa o pecado que Deus acredita ao pecador. O homem não pode remover esse obstáculo e a libertação terá de vir da parte de Deus. Para isso, Deus teria que tomar a iniciativa de salvar o homem, o que é testificado pelas Escrituras. Ele enviou seu Filho do céu à terra para remover esse obstáculo do pecado e dessa maneira tornou possível a reconciliação dos homens com Deus. Ao morrer por nossos pecados, Jesus removeu a barreira, suportou o que deveríamos ter suportado, realizou por nós o que estávamos impossibilitados de fazer por nós mesmos. Ele fez tudo isso porque era a vontade do Pai. Essa é a essência da expiação de Cristo. Levando-se conta a importância suprema desse assunto, ele será abordado mais pormenorizadamente em outro capítulo à parte. Em relação ainda ao pecado, existem alguns pregadores assumindo aí alguns ensinamentos da psicologia e estão começando já a ensinar isso, queridos, que é o fim da picada, né? Isso o que, pastor? Que nós não podemos dizer que o sujeito é pecador, porque isso abala o emocional, isso abate, esmaga a psique do indivíduo. Você não pode dizer que ele é um pecador. Então, esse termo pecado está saindo do vocabulário, está saindo de muitos púlpitos, não pode ser mais falado. Aonde vamos parar, irmãos? Aonde vamos parar? É o fim da picada. Satanás está tentando solapar a autoridade das Escrituras. Ele quer que nós não venhamos a pregar a verdade. Porque quando nós pregamos a verdade sim vai libertar o homossexual, o drogado. Satanás não quer que digamos isso. Quer que venhamos a fazer afagos. A Bíblia não diz que devemos fazer afagos ao pecador. Diz que nós temos que anunciar o Evangelho da salvação para ele, para que ele se arrependa. Arrependei-vos e crede no Evangelho, diz a palavra, né? Ressurreição, o fato. A ressurreição de Cristo é um milagre do cristianismo. Uma vez que se estabelece a realidade desse evento, torna-se desnecessário procurar provas. Melhor, procurar provar os demais milagres dos evangelhos. Ademais, esse é o milagre que sustenta a fé cristã ou a derruba, em razão de o cristianismo ser uma religião histórica que baseia seus ensinamentos em eventos definidos que ocorreram na Palestina há mais de 2000 anos. Esses eventos são o nascimento e o ministério de Jesus Cristo, culminando em sua morte, sepultamento e ressurreição. Dentre eles, a ressurreição é a pedra angular, pois se Cristo não tivesse ressuscitado, não seria o que ele próprio afirmou ser a sua morte. Não seria expiatória. Se Cristo não houvesse ressuscitado, os cristãos teriam sido enganados durante séculos.
Os pregadores estariam proclamando um erro e os fiéis teriam sido enganados por uma falsa esperança de salvação. Mas graças a Deus que, em vez de dúvida, podemos, após a exposição dessa doutrina, exclamar: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo eles primícias dentre aqueles que dormiram. Outra doutrina também que Satanás ataca também, até hoje continua atacando, principalmente entre teólogos liberais, é a doutrina da ressurreição corpórea de Jesus. Jesus não teria ressuscitado. Essa ideia de que o corpo de Jesus teria... Existem várias teorias, né, que contrariam as escrituras, e uma delas é de que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus, e outra teoria de que Jesus não teria morrido na cruz, que Jesus teria desmaiado no momento ali da crucificação, ele não teria morrido de fato, seus discípulos o teriam resgatado antes dele de fato morrer. Então Satanás ele tenta atacar de todas as formas a doutrina da ressurreição, porque se nós não cremos num Cristo que de fato venceu a morte, se Cristo não venceu a morte, ele também não terá vencido o pecado. E se Cristo não venceu a morte, se Cristo não venceu o pecado, tampouco ele venceu Satanás, o arqui-inimigo das nossas almas. Então Satanás ele tenta desconstruir, minar bases sólidas, e a doutrina da ressurreição corporal é uma doutrina sólida. Se você diz que Jesus não ressuscitou corporalmente, você está indo contra todas as escrituras, contra todo o cerne do Novo Testamento. Você simplesmente não é salvo, porque você não crê que Jesus ressuscitou por você. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Paulo vai dizer que Cristo é as primícias dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar, para não mais morrer. Portanto, como primícia, ele representa todo o crente que futuramente vai ressuscitar no corpo glorioso, para não mais morrer. Perfeito? Então é a doutrina central da fé. Só que a teologia liberal e muitos cristãos, pseudo-cristãos, vão dizer que Jesus não teria ressuscitado de fato, corporalmente. Jesus teria ressuscitado apenas nos corações dos seus seguidores. Uma falácia. A evidência da ressurreição. Vocês cristãos vivem na fragrância de um túmulo vazio, disse um cético francês. O fato é que aqueles que foram embalsamar o corpo de Jesus na memorável manhã da ressurreição encontraram seu túmulo vazio. Isso nunca foi nem pode ser explicado a não ser pela ressurreição de Jesus. Quão facilmente os judeus poderiam ter refutado o testemunho dos primeiros pregadores se tivessem exibido o corpo de nosso Senhor. Mas não o fizeram porque não puderam fazer. E outra questão também, como milhares e milhares de pessoas poderiam morrer por alguém, por um embusteiro, por um suposto embusteiro, por uma pessoa que não tivesse de fato morrido e ressuscitado. 1, 2 ou 3 ou 5 poderiam cair nesse engano. Mas no século IV, grande parte do império já seguia a fé cristã, já cria que Jesus de fato morreu e havia ressuscitado dentre os mortos. Diz mais aqui, como explicar a própria existência e origem da igreja cristã, que certamente teria permanecido sepultada junto com seu Senhor se ele não tivesse ressuscitado? A igreja vive radiante do dia de Pentecostes, não nasceu de um dirigente morto. Que faremos com o testemunho daqueles que viram Jesus depois de sua ressurreição, muitos dos quais o tocaram, falaram e comeram com ele? Com as centenas de pessoas que, conforme Paulo afirmou, estavam vivas naqueles dias, muitas das quais apresentam seu testemunho inspirado no Novo Testamento. Como receberemos o testemunho de homens demasiado honestos e sinceros para pregar uma mensagem propositadamente falsa? Homens que tudo sacrificaram por essa mensagem. Como explicaremos a conversão de Paulo de Tarso, o perseguidor do cristianismo que se tornou um dos maiores apóstolos e missionários, a não ser pelo fato dele realmente ter visto a Jesus no caminho de Damasco? Dentro do cristianismo, talvez, possivelmente, a conversão mais dramática foi de Saulo de Tarso. Um homem que estudou para ser rabino, um homem conhecedor da lei. Ele simplesmente tem um encontro com o Senhor numa visão que transforma a vida dele. Faz o mundo dele cair por terra, todos os seus conceitos caírem por terra e ele revê a sua fé. E diz a Bíblia, você conhece, que ele considera, após sua conversão, tudo como um esterco por causa da obra de Deus, por causa de Cristo, por causa da sua fé no Senhor. O que faz isso, né? O que faz isso? Um perseguidor, um assassino se transformar em um indivíduo perseguido. É o poder de Cristo, é o poder do Evangelho, é o poder da ressurreição. Né? Diz mais aqui. Muitas tentativas já foram feitas para invalidar esse fato, ou seja, o fato que Jesus ressuscitou. Os chefes dos judeus asseveraram que os discípulos de Jesus haviam roubado seu corpo.
Mas isso não explica como um pequeno grupo de discípulos tímidos e desanimados pôde reunir coragem suficiente para arrebatar dos endurecidos soldados romanos o corpo de seu mestre, cuja morte significava para eles o fracasso completo de suas esperanças. Os estudiosos modernos também apresentam estas explicações. Número 1. Os discípulos simplesmente tiveram a visão. Então, perguntamos, como centenas de pessoas podiam ter a mesma visão, imaginar a um só tempo que realmente viam a Cristo? Um ou dois têm uma visão, mas uma visão coletiva é um argumento muito fraco, né? 2. Jesus realmente não morreu, ele simplesmente desmaiou e ainda estava vivo quando o tiraram da cruz, que é um dos argumentos mais usados, como eu falei há pouco, né? Aí subjetamos, diz aqui o autor. Então, um Jesus pálido, exausto, decaído e abatido podia persuadir os discípulos cheios de dúvidas e, sobretudo, um Tomé de que era o Senhor da vida que ressuscitara? Essas explicações são tão inconsistentes que por si mesmas se refutam. Novamente afirmamos, Cristo ressuscitou. De Wet é um teólogo liberal, né? Teólogo liberal afirmou que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato tão bem comprovado quanto o fato histórico do assassinato de Júlio César. Aí é interessante, né? Ele citou aqui De Wet, que é um teólogo alemão liberal, que crê na ressurreição corporal de Jesus. Então, significa isso que nem todos os teólogos liberais, né, negam a ressurreição corporal. Isso é interessante. Mas por ser liberal, ele com certeza ele tem algumas primícias que vão contra a interpretação ortodoxa e conservadora, certamente. O significado da ressurreição. A ressurreição significa que Jesus é tudo quanto ele afirmou ser, Filho de Deus, Salvador e Senhor. A resposta do mundo às afirmações de Jesus foi a cruz. A resposta de Deus, entretanto, foi a ressurreição. Então, até mesmo Paulo vai dizer, né, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa esperança. A ressurreição é o tema central. Tanto a sua paixão, a sua morte, como a sua ressurreição é algo central para a fé cristã. Por isso você vai perceber Satanás atacando demais essa doutrina, porque ele sabe que é uma verdade, né? A ressurreição significa que a morte expiatória de Cristo foi uma realidade e que o homem pode encontrar o perdão de seus pecados e assim ter paz com Deus, segundo Romanos 4:25. Ela é realmente a consumação da morte expiatória de Cristo. Como sabemos que não foi uma morte comum e que realmente ele tira o pecado? Porque ele ressuscitou. A ressurreição significa que temos um sumo sacerdote no céu, que se compadece de nós, que viveu a nossa vida, que conhece nossas tristezas e fraquezas e que é poderoso para nos dar poder para diariamente vivermos a vida de Cristo. Jesus, que morreu por nós, agora vive por nós, segundo Romanos 8:34. Significa que podemos saber que há uma vinda vindoura. Uma objeção comum a essa verdade é: mas ninguém jamais voltou para falar-nos do outro mundo. No entanto, alguém voltou, e esse alguém é Jesus Cristo. Se um homem morreu, tornará a viver? A essa pergunta antiga, a ciência somente pode dizer, não sei. A filosofia apenas diz, deve haver uma vida futura. Contudo, o cristianismo afirma, porque ele vive, nós também viveremos. Porque ele ressuscitou dos mortos, também nós todos ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo não somente não somente constitui a prova da imortalidade, mas também a certeza da imortalidade pessoal. Isso significa que há certeza de juízo futuro. Como disse o inspirado Paulo, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com a justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Tão certo como Jesus ressuscitou dos mortos para ser o juízo, para ser o juiz dos mortos, assim, os homens ressuscitarão também da morte para serem julgados por ele. Tanto a ressurreição de Cristo, irmãos, quanto o fato dele ter nascido sem pecado, foi concebido pelo Espírito Santo, nos é a garantia de que a morte dele na cruz do Calvário é expiatória. É a garantia de que a morte dele expia, tira os nossos pecados, nos cura do pecado. Certo? Se ele não tivesse nascido sem pecado, se ele tivesse nascido apenas de um relacionamento sexual entre José e Maria, ele seria uma pessoa como eu e você, sem a natureza divina. Mas o interessante é que o Senhor Jesus possui duas naturezas, a humana e a divina. Por isso nós usamos aí um conceito bem popular de dizer Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Nós não temos natureza divina. Somos 100% humanos, certo? Nós nascemos da conjunção carnal dos nossos pais, mas Jesus não. Então o fato de Jesus ter nascido, ser concebido pelo Espírito Santo, ter nascido sem pecado, o condiciona a ser chamado, como João Batista o chama
em João 1:29, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado de Deus. O Cordeiro, no sacrifício sacerdotal no Antigo Testamento, os cordeiros que eram oferecidos em sacrifício tinham que ser perfeitos, imaculados, sem defeitos. O animal não poderia ter nenhuma mancha na pele, não poderia ter nenhum problema físico na sua patinha. Ou seja, tinham que ser perfeitos, o cordeiro imaculado, sem defeito, que é uma representação, que é uma tipificação do pecado. Jesus precisava ser de fato um cordeiro imaculado, sem pecado. E ele conseguiu viver sem pecado. A natureza dele, humana e divina, proporciona isso, o fato dele viver sem pecado nesse mundo, de maneira que ele pode morrer por nós e tirar os nossos pecados através do seu sacrifício. Se Jesus não fosse divino, o sacrifício dele na cruz do Calvário seria apenas um martírio. Ele teria morrido apenas para dar exemplo, que é uma das teorias do liberalismo teológico, né? Que diz que Jesus morreu não para tirar nossos pecados. Não. Jesus teria morrido apenas para nos dar exemplo. Isso aí a Bíblia não ensina. Ok? A ascensão. Os evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos e as cartas do Novo Testamento dão testemunho da ascensão de Cristo. Qual o significado desse fato histórico? Quais as doutrinas que nele se fundamentam? Quais os seus valores práticos? A ascensão ensina que o nosso mestre é para nós, o Cristo celestial. Jesus deixou o mundo porque havia chegado o tempo de regressar ao Pai. Sua partida foi uma subida, assim como sua entrada ao mundo havia sido uma descida. Ele que desceu agora subiu para onde estava antes. E como sua entrada no mundo foi sobrenatural, assim também foi a sua partida. Consideremos como se deu sua partida. Suas aparições e desaparições depois da ressurreição foram instantâneas. A ascensão foi, no entanto, gradual. Eles olhavam, em Atos 1:9, né? Não foi seguida por novas aparições, nas quais o Senhor surgiu em pessoa para comer e beber com eles. As aparições desse tipo terminaram com a sua ascensão. Sua retirada da vida terrena, que pertence aos homens deste lado da sepultura, foi de uma vez por todas. Dessa hora em diante, os discípulos não deveriam pensar nele como Cristo encarnado, isto é, o que vive uma vida terrena, e sim como Cristo glorificado, que vive uma vida celestial na presença de Deus e tem contato com eles por meio do Espírito Santo. Antes da ascensão, o Mestre aparecia, desaparecia e reaparecia de tempos em tempos para fazer com que, paulatinamente, os discípulos perdessem a necessidade de um contato visual e terreno com ele, a fim de acostumá-los a uma comunhão espiritual invisível com ele. Desse modo, a ascensão vem a ser a linha divisória entre dois períodos da vida de Cristo. O do nascimento até a ressurreição, ele é o Cristo da história humana, aquele que viveu uma vida humana perfeita sob condições terrenas. Desde a ascensão, ele é o Cristo da experiência espiritual, que vive no céu e tem contato com os homens por meio do Espírito Santo. Isso é interessante, a gente tem que ter esse conceito bem definido nos nossos corações, de que Jesus, de fato, viveu nessa terra, encarnou, né, e o Verbo se fez carne, o Logos encarnou, viveu entre nós como homem, e após a sua ressurreição, ele ascende de volta ao trono da graça e volta a ser o Cristo glorificado, o Logos exaltado. Eu não sei se você sabe, mas no primeiro século haviam grupos que se diziam cristãos, seguidores de Cristo, que se dividiam. Haviam grupos que não aceitavam de jeito maneira um Jesus exaltado, um Jesus como na figura de Deus. Principalmente ali no primeiro século, quando, né, o Novo Testamento ainda estava em formação, nem todo mundo tinha acesso, por exemplo, ao Evangelho de João, que foi escrito no final do primeiro século. Então muitas pessoas não tinham esse ensinamento claro que Jesus era o Filho de Deus, que ele era divino. Então muitas pessoas duvidavam, rejeitavam essa ideia de um Jesus exaltado, de um Jesus divino que devia ser adorado, né? Enxergava apenas Jesus como uma figura humana, apenas um Messias, um mestre, um rabino, um professor, só isso. Essa era a ideia desses seguidores. E haviam outros seguidores, entre os gnósticos principalmente, que se diziam cristãos, mas eles não acreditavam de forma nenhuma que o Deus, o Logos, o próprio Deus havia encarnado, assumido a forma humana. Quando se falava isso para eles, não, Deus encarnou na figura do seu filho? Não. Sim, o Logos existe, sempre existiu, mas ele não andou entre nós. O que andou entre nós foi apenas o seu espectro, apenas uma aparência. Daí, esses seguidores de Jesus que tinham essa concepção, eles eram chamados de docetas. Isso é uma heresia, tá? A heresia docética, porque a palavra
Aparência vem do grego dokiu, e daí o termo português, os docetas ou os docéticos, eram aqueles que criam que Jesus apenas esteve entre nós, não encarnado, não em forma humana, mas apenas numa aparência. Esses grupos também são denominados de gnósticos, né? Que era uma heresia ali do primeiro século. Então é um conceito equivocado da pessoa de Jesus. Então a gente precisa entender que Jesus de fato encarnou, assumiu a forma humana, andou entre nós e depois ascendeu aos céus, ok? Agora ainda tem muito conteúdo, não vai dar tempo, vai ficar muito longo o vídeo, mas vamos fechar aqui a página aqui. Depois a gente faz mais um vídeo para a gente fechar essa ideia. O Cristo Celestial. Jesus deixou o mundo porque havia chegado o tempo de regressar ao Pai. Sua partida foi uma subida. Eu já li esse pedaço aqui, né? Tá, já terminei aqui. Então vamos virar aqui. O Cristo exaltado. Certa passagem afirma que Cristo subiu. Efésios 4, de 8 a 10. Outra diz que foi elevado aos céus. A primeira representa Cristo entrando na presença do Pai por sua própria vontade e direito. E a segunda acentua a ascensão do Pai, pela qual ele foi exaltado em recompensa por sua obediência até a morte. Sua lenta ascensão diante dos olhares dos discípulos trouxe-lhes a compreensão de que Jesus estava deixando sua vida terrena e os fez testemunhas oculares de sua partida. Mas uma vez fora do alcance de sua vida, a jornada foi consumada por um ato da vontade. Dr. Sweet comenta este fato. Naquele momento, toda a glória de Deus brilhou em seu derredor e ele estava no céu. A cena não lhe era inteiramente nova. Na profundidade de seu conhecimento divino, o Filho do Homem guardava lembranças das glórias que em sua vida anterior à encarnação desfrutava com o Pai antes que o mundo existisse. João 17,5. Contudo, a alma humana de Cristo, até o momento da ascensão, não experimentara a plena visão de Deus que transbordou sobre ele ao ser elevado aos céus. Esse foi o alvo de sua vida humana, a alegria que lhe estava proposta, o qual foi alcançado no momento da ascensão. Foi em vista de sua ascensão e exaltação que Cristo declarou: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Citemos mais uma vez o Dr. Sweet. Nada se faz nesse grandioso mundo desconhecido que chamamos de céus, sem a sua iniciativa, direção e autoridade determinante. Processos incompreensíveis de nossa mente realizam-se no outro lado do véu, por meios divinos igualmente incompreensíveis. Basta que a igreja compreenda que tudo que se opera ali é feito pela autoridade do seu Senhor. Então, mais uma característica do Cristo exaltado é que ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Existem alguns livros aí que foram escritos nos anos 90 sobre batalha espiritual que apresentam Jesus, os anjos lutando com espada, com o diabo, com os demônios. Não, tira isso não. Tira esse conceito da sua cabeça, querido. Jesus não perde tempo lutando com espada. Tão poucos anjos de Deus perdem tempo lutando. Vamos lutar com espada esgrima celestial, com os demônios. Não. Todo poder, toda autoridade. Quem são os demônios? Quem são os principados para afrontar, para tentar confrontar ou afrontar o nosso Deus? Todo poder, toda autoridade está nas mãos de Cristo Jesus. Se ele permite o mal acontecer no mundo, na vida dos fiéis, é porque há propósito. Há um propósito em tudo isso. Paulo, um dos homens mais fiéis, né, nos tempos apostólicos, morreu decapitado. Foi preso várias vezes por causa da fé. Paulo não ficou lamentando ou se perguntando: por que o Senhor está me deixando ser preso? Eu sou fiel. Tem gente que ainda ora assim, né? Eu sou fiel porque o Senhor está permitindo isso acontecer comigo, na minha vida, minha família. São infantis, são imaturos, ainda não aprenderam, né? Nós possamos ser teólogos iniciantes, mas já adquirindo maturidade. Amém? Então, fecho aqui essa aula. Vamos fechar esse capítulo na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe e até o próximo vídeo.